Progress. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Todo mundo que já está chegando aí. Graças a Deus, pastor. Graça e paz. Seja bem-vindo, meu brother. Amém. E o Espírito Santo usa o Senhor tremendamente. Amém. Graça e paz, pastora Sandra. Tudo bem? Leonardo Muda, por favor. Muito bem, pessoal. Podem ficar à vontade, vamos chegando aí. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Quem quiser ficar com a Bíblia na mão, a gente vai usar muita Bíblia hoje. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da palavra de Deus aqui. É bom que você tenha a Bíblia na mão, tá bom? Duas coisas que eu quero pedir para você. Deixa a Bíblia aberta e o coração aberto, tá bom? Amém. Ó, o Gideon tá aí, cara. Ó, o Gideon. Era ser pai, meu brother. Graça e paz, pastor. Tá bom? Bom demais, hein? Tudo bem. Graça e paz, tá todo mundo. Tá chegando o pastor Júnior Rocha. Graça e Por que você paz, pôs pastor o Júnior Rocha. notebook desse hoje? Graça e paz, pastor Leonardo. Muito bem. Vou esperar só mais um minutinho e já vou dar início à nossa reunião de hoje, para a gente aproveitar o máximo do tempo que nós temos. E aí, pastor Léo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, Hoje vai ser bênção, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Você sabe por que vai ser bênção, né? Por quê? Você está aqui, ué. Não, vai ser bênção porque o Senhor é uma bênção. Muito bem. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar reunido mais uma vez, nesse propósito tão nobre. Eu fico muito empolgado, muito alegre de ver tantas pessoas envolvidas nesse projeto de Casa de Paz. E eu sei que o nosso envolvimento não é meramente pelo projeto, mas é também pelas pessoas, e principalmente por elas, para que nós possamos levar o conhecimento da graça de Deus para as famílias, para as pessoas que necessitam do Senhor, para aqueles que necessitam realmente de um coração restaurado, transformado na presença de Deus. Vamos orar a Deus, pessoal, agradecer ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar aqui mais uma vez. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Deus, por esse projeto que nós temos a oportunidade de nos envolver juntos. E te agradeço por tantos irmãos e irmãs que estão envolvidos, Senhor, com o seu coração completamente voltado para Ti, para poder doar, ó Deus, do seu conhecimento, da graça do Senhor para as pessoas que necessitam. Deus, em nome de Jesus, nós oramos também por cada lar que tem recebido a ministração das casas de paz, para que haja ali conversão, para que haja ali restauração, em nome do Senhor Jesus. Pai, que cada um seja realmente alcançado pela palavra da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ser teus representantes, de anunciar a palavra da salvação do Senhor.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, pessoal? Nós estamos agora na quarta semana. Eu já vou direto ao assunto. E, como na semana passada também, eu vou deixar a questão do quebra-gelo, fica por sua conta, cada um da sua realidade sabe como bem pode aplicar, se faz, se é necessário, de repente você já está muito bem orientado ali, talvez nem precise disso, então, fica a critério de cada um, mas é uma das maneiras que a gente tem também de gerar um ambiente de descontração entre aqueles que nós estamos ministrando a palavra de Deus. Hoje, o quarto estudo, a chave da obediência. E tem muitas coisas preciosas para a gente comentar aqui. E eu quero pedir que você me acompanhe no meu raciocínio, naquilo que eu vou ministrar. Eu quero fazer alguns comentários com vocês. Primeiro, e aqui é o seguinte, nós temos aqui o texto base, Apocalipse capítulo 3, de versículo 20, né? Aqui na revista está: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É o seguinte, pessoal, eu não vou nos slides agora não, mas nos slides vai mais tarde. Gente, eu quero dizer para vocês, antes, a respeito do contexto que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 3, e versículo 20. Esse versículo é o desfecho de uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. O livro de Apocalipse, aqui no capítulo 2, no capítulo 3, ele tem as cartas das 7 igrejas, que a gente conhece como as cartas das 7 igrejas de Apocalipse. E o objetivo dessas mensagens, dessas cartas escritas para essa igreja, era exortação, era encorajamento, era advertência para essas igrejas. E essas cartas trazem orientações para questões espirituais, para o comportamento moral e para a correção de algumas práticas, mas o objetivo era fortalecer a fé e a conduta dos crentes que estavam recebendo essas orientações. Elas têm também, essas cartas, têm promessas do Senhor para aqueles que perseveram na fé, advertências para aqueles que não se arrependem das ações erradas que praticam. E aqui o Senhor, ele se apresenta para cada, ele na verdade apresenta para cada congregação uma radiografia da sua condição. Mas o desejo de Deus, através dessas cartas, era que todas as igrejas lessem essas mensagens e fossem beneficiadas por elas. A gente vê o seguinte, no capítulo Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, no versículo 11, 17, versículo 29, e no capítulo 3, versículo 6, 13 e 22, uma frase que é icônica, a gente se lembra muito dela: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas mensagens eram mensagens escritas para igrejas específicas, mas ela servia como alerta para todas as outras. A intenção era que cada uma ouvisse a correção que a outra estava recebendo e pudesse também se beneficiar desse ensinamento. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra de Deus, a gente precisa entender por que as coisas estão escritas daquela forma, porque elas estão sendo ditas, colocadas daquela forma, as situações que tem. E um versículo só, ele não dá a noção completa do que seja exatamente toda a mensagem do contexto. Então, aqui nós temos a apresentação do versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, mas eu vou trazer antes o contexto daquilo que estava sendo ministrado ali, daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que estava sendo abordado, para que nós possamos explorar melhor todas essas questões que tem no versículo 20 do capítulo 3.
Então, eu gosto de ler a versão, nova versão transformadora. Então, eu peço a você que pegue a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo na minha versão, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 20. Depois, a ministração do dia da casa de paz mesmo é o versículo 20, mas para você ter condições de entender e explorar melhor esse assunto, a gente vai falar sobre isso. Então, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Laodiceia é uma cidade. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Gente, olha que coisa tremenda. O Senhor é que se apresenta como o Amém, uma referência para Isaías capítulo 65, versículo 16, em que fala do Deus da verdade, e que é o termo em hebraico é o Amém. Então, o que ele está querendo dizer? Isso diz aquele que é o Amém, o Deus da verdade, aquele que diz a verdade, a fiel testemunha, a verdadeira testemunha, aquele que diz a verdade e vai dizer a verdade agora sobre você, Laodiceia. É o que o Senhor está falando. Eu estou aqui para dizer a você a verdade a seu respeito. E aí, ele diz o seguinte: é aquele que é a origem da criação. Tem traduções da Bíblia que fala aquele que é o princípio. Aqui, ele não está dizendo simplesmente que ele começou ali, mas ele está dizendo o seguinte, que ele é a origem, ele é a fonte de todas as coisas. Então, o versículo 15: sei de tudo que você faz. Você não é fria e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitei da minha boca. Os crentes de Laodiceia, eles tinham perdido o vigor espiritual. E um crente morno, ele é acomodado, ele é complacente, e ele é alheio às suas próprias necessidades. Quem está morno não está realmente compreendendo as coisas da maneira como deveriam ser. E a complacência é aquela coisa que faz com que a pessoa vá aceitando a condição das situações que se apresentam sem oferecer muita resistência. Vai aceitando, vai deixando aquele velho ditado, deixa como é que está, para ver como é que fica. Crentes não podem ser dessa forma. E além das suas próprias necessidades, os crentes precisam entender quais são as suas necessidades e buscar a Deus. Mas aqui, o Senhor está falando para essa igreja, você está morna. Sabe uma coisa, gente? Tem 3 temperaturas espirituais aí que ele coloca nesse texto. E aí, a primeira é o seguinte, eu vou ler aqui Lucas capítulo 24, versículo 32, para dizer o seguinte: um coração fervoroso e ardente pelo Senhor. Lucas 24, 32. Olha só, é a primeira temperatura espiritual, é o coração fervoroso e ardente por Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Olha o que o texto aqui fala. 24, 32. E disseram um ao outro, aqui são aqueles discípulos no caminho de Emaús: porventura não vos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? Um crente, quando escuta a palavra de Deus, precisa ter o coração ardente. Mas tem outra temperatura, o coração frio. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Olha o que o texto fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, tem aqueles que estão ardendo pelo Senhor, tem aqueles que têm o coração, no coração, um esfriamento espiritual, e tem o coração morto, que a gente vai ler
acabou de ler agora em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 16. Então, olha, quem é frio, porque o texto está falando, você deveria ser frio ou quem? Quem é frio ou quem está frio, pelo menos sente a ausência do calor. Não quer dizer que ser frio é bom, mas pelo menos quem está frio sente a ausência do calor. Agora, quando alguém crê em Jesus, ele tem todos os motivos para ser fervoroso no seu espírito. Essa é a verdade daqueles que recebem Cristo. E orações fervorosas são essenciais na vida das pessoas que creem no Senhor. Gente, quando você vai orar por alguém, você precisa expressar toda a sua fé, toda a sua, eu vou dizer, o fervor, e de que realmente a sua oração vai ser atendida pelo Senhor e vai alcançar aquele objetivo pelo qual você está clamando. Então, o coração dos discípulos do caminho de Emaús ardeu quando eles escutaram essa palavra, a palavra do Senhor ministrada. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Normalmente, a gente gosta de bebidas frias, ou geladas, vamos dizer assim, ou quentes. Bebida morna, ninguém quer bebida morna, porque ela é sem graça. Ou tem que ser gelado, trincando, ou tem que ser quente. Né? Alguém gosta de café morno aí? Chá morno? Ninguém gosta disso. Então, o que estava sendo apresentado para essa igreja é que essa igreja estava num lugar de completa ausência da vivacidade daqueles que realmente seguem o Senhor. Agora, eu quero ainda dizer o seguinte, versículo 17. Você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, mas você não percebe que está infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja completamente independente, presunçosa e cheia de si. Então, todas as vezes que ela ia alimentando essa atitude, o poder espiritual dessa igreja ia sendo deteriorado. E o Senhor estava fora dessa igreja e estava querendo entrar. Por isso, lá, o versículo 20, lá adiante, quando ele vai dizer que está na porta batendo. Por quê? Porque no ambiente onde essa igreja estava, o Senhor não estava se manifestando. Ele estava lá, ó, miserável e pobre. Por quê? Porque tinha perdido os seus valores. A igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente rica, abastada financeiramente. Mas o que estava acontecendo com aqueles crentes lá? Eles estavam se vangloriando ou se colocando seguros na sua posição, indicando que eles estavam declinando espiritualmente. Então, eles haviam se tornado orgulhosos do seu ministério, começando a usar padrões e parâmetros humanos como medida, em lugar de posturas espirituais. Estava miserável, pobre, havia perdido a visão, cega. O que estava acontecendo com esse pessoal? Eles estavam cegos da sua própria realidade. Eles não conseguiam enxergar a sua própria condição de afastamento e de ausência da presença de Deus. Eles estavam completamente iludidos e estavam se orgulhando de uma igreja que estava prestes a ser vomitada da boca de Deus. Essas pessoas estavam cegas para si mesmas. Elas não conseguiam de maneira nenhuma ver que o Senhor estava na porta, que ele gostaria, ou ele queria participar dessa realidade. Elas ficaram tão perdidas, sem noção, com relação à sua própria situação e à construção do seu reino tão próprio, que elas se tornaram mornas. E a única preocupação que eles tinham era possível. E depois, as vestes estavam nus. O que aconteceu com esses cristãos lá?
lá eles tinham condição de comprar todo tipo de seda e melhores tecidos que seriam, que estariam disponíveis para as pessoas. Mas, na realidade, isso não poderia tapar a sua nudez espiritual. E nudez representa humilhação. Tem um texto que eu separei aqui de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4. Está falando de quando os soldados de Davi foram humilhados no meio de uma batalha. Olha só. Versículo 4. Tomou então Hanum, o servo de Davi, e lhes rapou metade da barba, lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu. Sabedor disso, Davi enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Então, a nudez aqui fala da vergonha, da derrota, da humilhação. Uma igreja que está vivendo para si e que acha que os seus próprios propósitos são melhores do que mesmo até os propósitos de Deus, está completamente humilhada. Ela está sem o poder de Deus. Então, os crentes de Laodiceia, eles foram orientados pelo Senhor que precisavam adquirir vestes brancas. Lá na frente, o Senhor fala, em Apocalipse 19, que os crentes tinham que ter vestes brancas, de linho fino, que aponta para quê? Aponta para a justiça de Deus. No versículo 18 do capítulo 3, o Senhor traz um conselho para a igreja de Laodiceia. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, colírio para lhe aplicar aos olhos, a fim de enxergar. A solução para essa igreja era comprar ouro refinado pelo fogo. Essa afirmação fala da necessidade de quê? De passar por perseguição, passar por provações, porque a igreja estava acomodada. E não existe um caminho mais rápido para levar o povo de Deus a examinar suas prioridades do que um momento de provação, um momento de sofrimento. Quando ele fala, eu aconselho você, compre ouro refinado pelo fogo, o Senhor estava falando, você precisa passar por um momento de prova para poder avaliar o que está no seu coração. Vocês lembram quando o Senhor fala em Deuteronômio do povo, que o Senhor levou o povo dele para o deserto, para humilhar, para provar e para saber o que estava no coração do povo, se guardariam ou não os seus mandamentos. No momento de tribulação, no momento de prova, no momento de sofrimento, é extraído do coração da pessoa a verdade dele a respeito de Deus. Então, eles precisavam ter essa experiência. E aí, o Senhor ainda fala, compra de mim colírio, para que você possa enxergar. Você sabe uma coisa? A cidade de Laodiceia era conhecida pela produção de unguento para os olhos. Eles tinham essa habilidade lá, mas eles estavam cuidando da sensibilidade, da visão física. Eles tinham essa habilidade, mas eles não conseguiam enxergar a sua realidade espiritual, a sua essência. Então, eles precisavam de quê? Eles precisavam do Senhor. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo, mas os médicos podem operar os olhos, mas somente o Senhor pode restaurar completamente a visão. E você lembra uma vez que o Senhor Jesus se aproximou de um cego e ele fez um lodo, passou nos olhos daquela pessoa, depois ele foi recobrando a visão. Ou seja, foi um processo. Então, eles precisavam dessa coisa, desse processo. Hábitos saudáveis, eu vou dizer assim. Eles precisavam de hábitos saudáveis para
que a vida espiritual deles voltasse ao normal e a visão deles, espiritualmente falando, pudesse ser aguçada. E esse pessoal precisava realmente de uma correção grande. Versículo 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Olha que coisa tremenda. O Senhor termina, antes de falar, de fazer o convite para eles, ele faz duas coisas, duas declarações. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Como prova do amor do Senhor, ele estava repreendendo essa igreja. Ele estava dizendo para essa igreja a verdade. Era o que eles precisavam ouvir. Olha, vocês lembram de Hebreus capítulo 12, versículo 5 e 6, fala que a disciplina no primeiro momento não parece ser boa, mas depois, quando ela é experimentada no coração daqueles que a recebem, o resultado é muito bom. A igreja de Laodiceia não estava disposta a ouvir a repreensão do Senhor, nem a verdade a respeito da sua condição atual. Estava vivendo de uma maneira que queria continuar vivendo, mas o Senhor avisou para ele: eu estou te repreendendo porque eu te amo, eu estou te corrigindo, eu te recebo como filha. É assim que o Senhor estava falando. E a segunda coisa, olha, presta atenção, a exaltação do Senhor: seja zeloso e se arrependa. A igreja de Laodiceia precisava se humilhar e precisava se arrepender do seu orgulho diante do Senhor, precisava reavivar o dom de Deus que estava dentro dela. Estava como na presença de Deus, sem manifestar as características daquele que realmente sabe que está servindo ao Senhor. E para poder cultivar um coração fervoroso. Aí chega o versículo 20, e ele diz: preste atenção, estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei junto, nós estaremos juntos. Entrarei, faremos uma refeição com amigos. Só para terminar essa parte aqui, antes da gente ir para a lição propriamente dita. A expressão eis que estou, ela tem o sentido de eu me coloquei, eu estou aqui, ó, eis que estou, eu me posicionei. Ele está batendo a porta. Como que o Senhor Jesus bateu a porta desse pessoal aí? Através das circunstâncias, usando as circunstâncias e o chamando através da sua palavra. E o que o Senhor Jesus pedia? Comunhão com ele, participação deles nos princípios da sua palavra e o desejo de permanecer nele. Era isso que o Senhor queria. Então, pessoal, o versículo 20, que é o texto, vamos dizer, o texto áureo da lição de hoje, ele foi escrito por esse motivo. Ele foi escrito para uma igreja que estava afastada da comunhão com Deus, que estava orgulhosa em suas próprias ações, que estava completamente sem noção do que era viver uma vida fervorosa com o Senhor, porque era orgulhosa demais da vida que tinha. Tem muita gente que tem uma vida muito boa, tão boa, que não quer nem que o Senhor se aproxime dela, porque é boa demais essa vida. Então, vamos agora ir para a chave da obediência e vamos para a nossa revistinha, para a gente poder falar um pouquinho a respeito de como aplicar tudo isso que a gente entendeu do contexto na casa de uma pessoa que você vai ministrar o evangelho para ela. Essa carta foi escrita para uma igreja. Essas pessoas que nós estamos evangelizando, muitas delas ainda não receberam Jesus. Então, qual é a maneira de nós aplicarmos esses ensinamentos para essas pessoas? Dizendo para eles o seguinte: olha, quem vive uma vida com Deus não pode afastar o seu coração das coisas que realmente o princípio da palavra de Deus ensina. Então, vamos lá. A primeira parte aqui do nosso estudo. Pode colocar ele aí, por favor, o slide.
Tudo bem, pessoal? Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente botar os slides aí. Bom, então a nossa ministração, ela está falando aí, ó, que você, na primeira parte, é uma pergunta. Apocalipse 3:20. A gente vai ler o texto e está escrito lá: você sabe a quem essa passagem está se referindo? E aí, eu resumi numa frase que você pode utilizar como roteiro para uma ministração. Jesus está à porta da vida daqueles que se entregam a Ele, desejando que vivam uma vida de comunhão com Ele. O próximo, pode passar o próximo. Então, aí, essa aí, ó. Jesus está à porta da vida daqueles que se entregam a Ele, desejando que vivam uma vida de comunhão com Ele. Esse dia que é muito importante, porque é o dia que nós vamos dizer para a pessoa qual é a expectativa do Senhor a respeito dele em um relacionamento com Ele. Ele está à porta daqueles que dizem que desejam viver uma vida com Ele, aqueles que dizem servi-lo e que querem servi-lo. Ele, então, deseja que essas pessoas tenham o coração aberto. Como é que é esse coração aberto? Vamos lá, vamos para o 2. Estabelecer. Qual é a condição estabelecida por Jesus para entrar em nossa casa? É a pergunta. E a resposta é muito simples. A condição imposta por Jesus é que reconheçamos que nada podemos fazer sem Ele. E eu coloquei aqui o versículo de João, capítulo 15, versículo 5, onde o Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Essa é a condição estabelecida pelo Senhor para que Ele possa entrar na nossa vida. Gente, quem se entrega a Jesus precisa render o seu coração, render a sua vontade e entender que nós precisamos do conselho de Deus para todas as coisas. Isso é um exercício que a gente faz diariamente. Recentemente eu completei 31 anos de fé, no último dia 19. 31 anos exercitando o coração para poder saber qual é a vontade do Senhor, qual é o que Deus quer que eu faça. Essa é a condição estabelecida pelo Senhor. Agora eu queria fazer um comentário. Vocês viram que a revistinha aí, ela trocou as ordens das coisas, né? Na página 12, tem o 2. Aí você tem que ir para 14, né? Para ter o princípio 3, 4 e 5 e voltar para 13 para ter o final da lição. Ficou fora de ordem aí, eu acredito que vocês perceberam, né? Então, a terceira pergunta que a gente vai ter agora, está lá na página 14, é: como ouvimos a voz do Senhor e podemos lhe abrir a porta? Pode passar aí, Laine. E aí, a gente tem as respostas aqui, isso. Como é que a gente tem a condição? A gente ouve a voz do Senhor através de crermos e obedecermos a sua palavra, e a gente abre a porta quando entendemos que a vida deve ser vivida de acordo com os princípios ensinados pelo Senhor. Nós estamos em uma época em que as coisas estão sendo, as verdades estão sendo relativizadas. Então, eu entendo o seguinte, que para ministrar a verdade no coração das pessoas, nós temos que deixar claro o que o Senhor deseja que elas façam. A gente não pode ter vergonha, não pode ter medo. Logicamente, você não vai parecer, como eu vou dizer,
incisivo demais, mas você vai dizer para a pessoa que a maneira correta de fazer, a maneira correta de ouvir a voz e de poder abrir a porta, não tem como. Uma é a fé e a outra é a obediência. Primeiro você crê, você entende e você passa a obedecer. Ou então, obedece e segue esse caminho e passa a crer. Depende da situação, depende da pessoa. Mas é o que nós precisamos fazer. Aí a gente passa para o 4. Você está disposto a convidar Jesus para entrar em sua casa, que é a sua vida? É a quarta pergunta. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. E interessante que estávamos eu e a pastora Sandra. Nós fomos na casa de uma pessoa, de uma visita, para alguém que estava passando por um momento de enfermidade e precisava de ter um encontro com Jesus. Aquele dia lá, né, pastora Sandra, foi a casa de paz. Nós vamos ministrar exatamente, vamos dizer assim, como se fosse a lição da obediência. E eu me lembro que eu me dirigi para essa mulher e eu disse para ela que ela estava passando por uma enfermidade, mas que ela precisava ainda muito mais de cura por dentro do que por fora. Porque o coração, às vezes, dói mais do que o corpo. A mente, a consciência, dói mais do que o corpo. Então, eu disse para ela, Jesus pode trazer para você uma cura física, mas muito mais do que isso, você precisa de uma cura no seu coração, no seu interior. E ela concordou comigo. Aí eu fiz com ela, junto à pastora Sandra, uma oração para que ela recebesse cura física. Que a palavra diz que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas eu disse para ela, então, agora, a segunda oração eu vou fazer por você, para que você receba essa cura dentro do seu coração. Você tem coragem de entregar todo o seu coração, todos os seus cuidados nas mãos de alguém chamado Jesus, que tem poder para transformar a sua história? E graças a Deus, ela disse para mim, eu tenho essa coragem. Eu falei, então vamos fazer a oração juntos. E naquele momento, nós levamos aquela mulher a confessar Cristo como Senhor e Salvador. Foi uma cena muito linda, muito tocante. Porque é o seguinte, nós estamos ensinando as pessoas como se aproximarem de Deus, dizendo para as pessoas da maneira correta como elas vão fazer isso. Gente, esse ensinamento é muito precioso, não tem nada mais precioso na face da terra do que alguém poder ouvir a palavra da verdade, receber o ensinamento de como se aproximar de Deus da maneira como deve ser. Nós somos arautos, veículos, e nós somos comunicadores dessa verdade. E eu quero dizer para você, nessa semana, quando você for ministrar essa palavra, peça a graça de Deus sobre a sua vida. Peça para que Deus te dê os argumentos corretos. Ore por essa família. Ore por essas pessoas por quem você para quem você está ministrando nessa casa de paz. Peça que o Senhor abra os olhos do coração dessa pessoa quando você estiver ministrando a palavra e ela possa entender no Espírito o que ela precisa. E aí o texto falou sobre isso antes, que ela tenha colhido nos olhos, que ela tenha condição de entender que a tribulação, a dor que ela está passando, vai fazê-la se aproximar de Deus, buscar o Senhor de todo o coração. Gente, nós estamos pregando o Evangelho, é a boa nova do Senhor. Nós estamos dizendo o que o Senhor Jesus fez por essa pessoa, o que é que a palavra de Deus pode agir dentro dela. Isso, olha, não depende de nós. Depende da graça de Deus tocar aquela pessoa e aquela pessoa abrir o coração e receber. Então, esse ponto aqui é um ponto maravilhoso. Aí, pula para o 5. Aí o próximo aí, por favor, lá
Aí, depois de levar a pessoa a essa entrega, e eu sugiro você o seguinte: para o que está fazendo lá na hora, nesse ponto, e leva a pessoa a fazer essa confissão. Logicamente, vamos supor, você tem ali 3, 4 pessoas na sala, de repente uma tem essa coragem, as outras não. Ok, faça essa oração com essa pessoa. Não é constrangimento. Tranquilo que isso não é constrangimento para ninguém. Uma pessoa quis, a outra não quis, não tem problema. Logicamente, nós queremos que todos recebam, né? Entendam essa graça, mas cada um tem o seu tempo. Depois, o convite é para que a gente leia Salmos 127, versículo 1. 127, versículo 1 de Salmos é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí a pergunta é: o que normalmente nós podemos fazer ou fazemos para edificar a nossa família? E aí eu coloquei 3 coisas que a gente pode explorar dentro desse texto. A primeira é: quem quiser viver uma vida plena na presença de Deus, precisa abrir mão do seu esforço próprio. Porque o texto está falando: se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho de quem tenta edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão o trabalho de quem tenta vigiar. Aqui, o texto está falando o seguinte, a respeito da construção do templo. Você sabe que tem dois momentos na Bíblia, no Velho Testamento, que tem 2 grandes construções. A primeira delas está em Gênesis, no capítulo 11. Eu coloquei aí, ó, Gênesis 11, 1 ao 4, que é a chamada Torre de Babel. A Torre de Babel é o seguinte: se juntaram muitas pessoas num lugar e eles falaram assim: agora não tem para ninguém, nós vamos construir algo aqui e nosso nome, nós vamos fazer célebre o nosso nome. E eles, de fato, começaram a construir, mas o Senhor os resistiu e colocou sobre eles uma confusão. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer célebre o seu nome e não o nome do Senhor. Mas, no segundo caso, aí, 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 5, era o Salomão querendo buscar a maneira correta, como Deus disse que gostaria que o templo fosse construído. E aí, ele quis fazer as coisas da maneira como o Senhor diz para fazer. Gente, a Bíblia diz que não tinha uma construção mais magnífica na época do templo do que o templo, que foi construído por Salomão ali em Jerusalém. Mas ele foi feito para a glória de Deus e foi feito segundo as especificações que o Senhor tinha dito. Então é por isso o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Quer dizer, se não for feito do jeito que o Senhor diz que é para fazer, ou seja, princípio, gente. Quando as pessoas rompem os princípios, elas não vão ter um bom resultado. Então, o guardar a cidade, as cidades antigas, elas eram construídas com muros. Tinham muros e tinha sentinelas em cima. As grandes cidades eram assim. E a sentinela ficava vigiando ali 24 horas por dia, tentando. Mas você acha que uma sentinela, eu nunca dei uma piscadela assim, nunca dei uma cochiladinha? Agora, o Senhor nunca dorme. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha quem edifica. Na verdade, é o seguinte: nós devemos fazer tudo o que estiver às nossas mãos, mas não devemos colocar nossa confiança nisso. Você não está sendo necessariamente convidado a simplesmente deixar as suas responsabilidades de lado, mas está sendo convidado nesse salmo a confiar no Senhor. Saber o seguinte: eu vou fazer o que a minha responsabilidade está mandando, mas é o Senhor quem dirá a vitória. Aí a gente tem que ter esse entendimento: nada que nós fizermos de muito certo vai nos guardar.
Nós temos que fazer o quê? Certo que nós temos que obedecer ao Senhor e aos princípios. Mas quem nos guarda não é o que nós fazemos, é o que o Senhor faz. E por último, nós não devemos viver ansiosos, porque isso desonra o Senhor e impede a bênção dele sobre nós. O versículo 2 desse mesmo salmo fala o seguinte: em vão seria levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Na verdade, é o seguinte: levantar de manhã e correr atrás das suas responsabilidades pode ser ansiedade para muitos. Não deveria ser uma ansiedade, deveria ser o seguinte: seu senso de responsabilidade de cuidar daquilo que o Senhor te deu, sua família. Mas não deveria nunca ser o seguinte: se eu não fizer isso, eu vou morrer. É lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer com as nossas mãos o que possa trazer recurso para a nossa família. Mas nós temos que lembrar o seguinte: não a nossa força e não as nossas habilidades vão conquistar aquilo que é bom para a nossa família, mas sim a mão do Senhor sobre ela. Então, enquanto você cuida das suas responsabilidades e levanta de manhã dando glória a Deus pelo dia de trabalho, o Senhor faz prosperar o seu caminho. Então, por último aqui, o 6, ainda baseado nessa mensagem da Bíblia, pode passar o próximo aí, por favor. Ainda baseado nessa mensagem da Bíblia, porque, apesar de nossos esforços, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. E a resposta é no próximo slide. Pode botar aí o próximo. Eu coloquei uma resposta aí baseada naquilo que nós falamos aqui hoje, baseado nesse estudo. Somente a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, como está escrito a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2. Gente, muitas coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. Mas, porém, é o seguinte: quando nós temos um coração voltado para o Senhor, nós sabemos que o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda e Ele cerca a nossa vida de cuidado para que nós possamos atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Andar na sua presença, fazer a sua vontade, honrar o seu nome, bendizê-lo todos os dias. Amém. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, pessoal, essa lição de hoje, ela vai te proporcionar a experiência de compartilhar uma verdade com as pessoas que pode atingir o coração delas e é o dia de levá-las a confessar o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar habilidade para isso e unção. E a conclusão e a oração final. Pode passar o próximo aí, por favor. Quem vive cansado, faltou um M aí no fim, eu esqueci de colocar o M. É quem vive cansado é aquele que sempre faz as coisas sozinho. Lembre-se, o Senhor está com todo aquele que o busca de todo o seu coração. Então, tem um texto aqui de Mateus 11, 28, que está na nossa revistinha. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse chamado é o chamado para aqueles que desejam realmente entregar a sua vida para o Senhor. Quem entrega a vida ao Senhor, entrega também os cuidados ao Senhor, entrega as ansiedades ao Senhor, entrega as tristezas ao Senhor, entrega as perdas ao Senhor, entrega a ira, entrega a raiva, entrega tudo. Coloca tudo na presença de Deus. E esse é o desafio. Eu tenho certeza que a palavra que sair da sua boca nessa semana, quando você for ministrar essa lição, vai ser uma palavra temperada com sal da palavra de Deus e vai chegar e atingir o objetivo para o qual ela foi liberada. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, pessoal? Eu tenho certeza que cada um de nós tem buscado o coração de Deus para poder ministrar essa palavra. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu gosto muito desse versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, você não precisa ficar frustrado se a pessoa não quer entregar o coração dela para Jesus. Você não precisa ficar frustrado se de repente você, o fulano estava doente, eu não vi a cura. Você precisa ficar alegre porque compartilhou a palavra, compartilhou a verdade. Agora, receber essa verdade, andar nessa palavra, não é com quem prega, é com quem recebe. Então, fique em paz. Se você está orando, você está anunciando a verdade. Você está compartilhando o que pode realmente fazer toda a diferença na vida de alguém, porque também fez diferença na sua vida. Agora, daí por diante, não é mais contigo. O dar o crescimento é com o Senhor. Então, eu quero orar com você para que você permaneça firme nesse propósito, saiba realmente o privilégio que é você carregar essa verdade nos lábios e anunciá-la toda semana. Por favor, quase caiu nisso. Pronto, melhor assim. Então é o seguinte, você sabe qual que você saiba qual é a sua atribuição e fique tranquilo, abençoado e feliz por estar cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração aí, você está, fechar os olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é a verdade. A tua palavra, Senhor, que é poderosa e pode transformar aqueles que são ímpios em filhos de Deus. Aqueles que estão perdidos em salvos. Ó Deus, aqueles que estão doentes em curados. Aqueles, ó Deus, que estão tristes em alegres, cheios da tua presença. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos esse privilégio. Eu te peço que cada um dos meus irmãos seja animado, cada um dos meus irmãos seja firmado por isso, que ao entrarem nessas casas, ó Deus, entrem com eles também a tua presença, a tua graça, a tua bênção, a tua vida, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam transformadas. Repreendemos o espírito maligno que tenta prender, ó Deus, o coração dessas pessoas, endurecer o coração dessas pessoas. Repreendemos toda a dureza e, ó Deus, em nome de Jesus, lançamos uma palavra de vitória, de graça, de salvação, ó Deus, em todas as casas onde nós temos entrado e anunciado essa verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada um, ó Deus, possa vencer o desafio de compartilhar essa verdade no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Quem pode dar glória a Deus? Muito bem. Eu quero agradecer vocês pela paciência de me ouvir e estarem comigo nesse momento. O nosso bispo ainda está viajando. Eu, junto com o pastor Rogério, estão lá em Londres, compartilhando a palavra do Senhor, ensinando as igrejas com o nosso seminário de Teologia com Vida. Por isso, ele não ministrou no dia de hoje, mas eu peço a vocês que orem por eles, para que eles concluam todo o trabalho que eles têm para concluir ali com êxito, em nome de Jesus. E que você tenha uma semana abençoada, que a graça do Senhor seja sobre você, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre você o rosto dele e te dê paz. Amém? Amém. Deus abençoe, pessoal. Amém, pastor Léo. Deus te abençoe, viu? Valeu. Uma semana abençoada, pastor. Amém. Para você também. Venha.